Olá, hoje em dia, com tanta informação digital voando por aí, quem é que realmente controla a nossa história? Bom, hoje a gente vai desvendar uma ferramenta jurídica que foi criada exatamente para isso, para colocar esse poder de volta nas mãos de cada um. Vamos mergulhar no universo do habeas data. Imagina só essa situação. Uma pessoa vai pedir um empréstimo e o banco simplesmente nega. Quando ela pergunta o porquê, a resposta é aquela coisa vaga. Ah, tem uma restrição interna aqui, mas a gente não pode te mostrar. É frustrante, não é? Pois é. Esse tipo de situação levanta uma questão fundamental. Afinal, de quem são os nossos dados? E para esse dilema, a nossa Constituição tem uma resposta bem direta e poderosa. O princípio é simples: toda informação sobre uma pessoa pertence a ela mesma. É um direito básico e é daqui que a nossa conversa começa de verdade. É exatamente esse controle sobre a própria narrativa que a gente pode chamar de o direito à sua história. Vamos entender direitinho como a lei garante que cada um seja o autor principal da sua própria biografia oficial. E para garantir esse direito na prática, a Constituição de 88 nos deu essa ferramenta específica, o habeas data. A tradução do latim, tome os dados, já entrega a ideia, né? Ele nasceu junto com a redemocratização, justamente como uma defesa contra o sigilo e o controle de informações que vinham de tempos mais autoritários. É basicamente a chave para a gente acessar e controlar o que falam sobre nós. Tá, mas o que é exatamente o habeas data? Para a gente entender como essa chave da informação funciona, vamos usar uma comparação que ajuda bastante e que muita gente já conhece. Todo mundo já ouviu falar do habeas corpus, certo? Aquele que protege a liberdade de ir e vir de uma pessoa. O habeas data funciona de um jeito muito parecido, só que para o mundo dos dados. Por isso, a gente fala que ele é tipo o irmão do habeas corpus, focado em proteger a nossa liberdade de informação. Um liberta o corpo, o outro liberta os dados. Simples assim. Essa chave que a gente falou, ela abre dois caminhos principais, duas portas de ação. Vamos ver agora quais são essas duas portas, o acesso e a retificação. O habeas data tem, então, duas funções principais. A primeira é o acesso, que é simplesmente o direito de saber quais informações suas estão guardadas em algum lugar. Tipo, pedir para ver sua ficha completa lá no INSS. A segunda é a retificação, que é o poder de consertar o que está errado. Sabe, um nome escrito errado na Receita Federal, por exemplo? Basicamente, é o direito de ver e o direito de corrigir. Mas calma lá. Antes de pensar em ir à justiça, existe uma regra de ouro. Tem um primeiro passo que é crucial, obrigatório, e se a gente ignorar, todo o processo pode ir por água abaixo. O caminho das pedras é esse aqui, e tem 3 etapas bem claras. Primeiro, o pedido administrativo. A pessoa tem que ir lá e pedir informação direto para a entidade. Segundo, a recusa. É preciso ter um não oficial, por escrito, ou simplesmente ser ignorado por um tempo. E só então, no terceiro passo, é que se pode entrar com ação de habeas data na justiça. Se pular qualquer uma dessas fases, o juiz nem olha o pedido. E essa regra toda tem uma lógica bem importante no nosso sistema. É que o judiciário não deve funcionar como um balcão de informações para qualquer coisa. Ele é o último recurso, sabe? A porta final, que a gente só bate quando todas as outras tentativas, as administrativas, já falharam. Ok, já entendemos o processo básico. Agora vamos explorar outras regrinhas essenciais. Pensa nisso aqui como se fosse o manual de instruções do habeas data. É isso mesmo que está na tela. O exercício desse direito é totalmente de graça. Assim como o irmão habeas corpus, não tem custos judiciais para uma pessoa acessar ou corrigir as informações sobre ela mesma. É um puro exercício de cidadania. Outro ponto que é fundamental: o habeas data é um direito personalíssimo. O que isso quer dizer? Que só dá para pedir os próprios dados. Não é uma ferramenta para investigar a vida dos outros, seja de um vizinho ou de uma figura pública. A única exceção importante é para herdeiros, que podem agir para retificar informações de um parente que já faleceu. E contra quem essa ação pode ser usada? Bom, a resposta é bem ampla. Vale tanto para órgãos do governo, como o INSS ou a Receita Federal, quanto para entidades privadas que guardam dados de interesse público. Os exemplos mais clássicos são os birôs de crédito, como o SPC e Serasa. Se eles se negarem a mostrar por que um nome foi negativado, o habeas data é o caminho. Agora, atenção aqui, porque tem uma diferença bem grande e importante em relação ao habeas corpus. Apesar de ser gratuito, o habeas data exige, sim, um advogado. É preciso ter a capacidade técnica de um profissional do direito para poder entrar com a ação na justiça.
No fim das contas, por que tudo isso é tão relevante hoje? Aquela frase, informação é poder, nunca foi tão verdadeira. E o Habeas Data é justamente a ferramenta que nos ajuda a controlar a nossa própria narrativa. A gente vive na era do Big Data. Nossos dados pessoais viraram ativos valiosíssimos que são vendidos e analisados o tempo todo. O Habeas Data é essa ferramenta constitucional que nos dá a chance de manter algum controle sobre esse nosso ativo que é tão valioso. Em última análise, o propósito de tudo isso é garantir que a biografia oficial de uma pessoa, aquela que está registrada no governo, nas grandes empresas, seja fiel à verdade. Sem mentiras, sem segredos. É o direito de ser o verdadeiro autor da própria história. E a gente termina com essa reflexão no ar, com essa explosão de dados digitais por todo lado. A luta pelo controle das nossas narrativas pessoais está só começando. O Habeas Data é uma das nossas principais defesas, mas a questão continua. Como é que nós, como indivíduos e como sociedade, podemos garantir que as nossas histórias continuem sendo de fato nossas? Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.